Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Para os imprevistos da vida, faça um seguro de vida Banrisul. Com ele, você e sua família têm proteção sob medida. A indenização é livre de imposto de renda e nem precisa inventário. Tem uma central de atendimento à sua disposição e toda semana você pode ganhar prêmios em sorteios. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, está no ar o Virando o Jogo desta segunda-feira, dia 6 de maio de 2019. Nos canais 24 e 524 da NET e para o mundo no nosso Facebook, facebook.com/RDC TV Digital. Você compartilha, faz o programa conosco, manda os seus recados, sempre lembrando, né, que o ideal é mandar o seu nome e a cidade de onde você está falando. Tem também o nosso Twitter, o RDC TV Digital, tem também o nosso YouTube, que você pode acompanhar a programação da RDC TV e, claro, também, né, o nosso WhatsApp. O WhatsApp que é para você participar conosco, 51998159990. Nosso WhatsApp, repetindo, 5199998159990 para você participar conosco. O programa desta segunda-feira que recebe Guilherme Paz, Antônio Bavaresco, Otávio Hoffman e Júlio Ribeiro, mais uma vez conosco. Um final de semana que acredito que ninguém, né, esperava. 2 derrotas da dupla Grenal, né? O Internacional perdeu no sábado para o Palmeiras e o Grêmio ontem foi surpreendido em casa pelo Fluminense, depois de estar ganhando por 3-0, né, no Campeonato Brasileiro. E é justamente sobre esse jogo que a gente começa falando, claro, está mais recente para a gente. Amanhã já tem o Inter contra o River Plate pela Libertadores da América e o repórter Pedro Oliveira traz para a gente detalhes deste jogo que foi maluco. 5 para o Fluminense, 4 para a equipe do Grêmio. Com bola rolando, o jogo era favorável para o Grêmio diante de muita chuva. Foi à toa que André abriu o placar logo aos 6 minutos de partida, com direito à revisão e confirmação do árbitro de vídeo. Não demorou muito para Everton aumentar a vantagem do tricolor sobre o time carioca, 2-0 para o Grêmio. 20 minutos de partida virou goleada. Jean-Pierre, em linda tabela com André, deixou o jogo em 3-0 para o Grêmio. Com todos os méritos do Fluminense, ninguém está tirando os méritos do Fluminense, não. Mas 3-0 num jogo desse, jogando em casa, olha, eu tinha quase certeza ali que nós iríamos golear. Quase no dicionário significa muito próximo, perto de, com pouca diferença. E foi isso que aconteceu com o tricolor. Quase goleou, porque Johnny Gonzalez diminuiu para o time carioca. 3-1, jogo quase ganho. Luciano não acreditou nisso e aproveitou a falha do goleiro Júlio César para deixar o Fluminense mais próximo do empate. No segundo tempo, a história foi diferente. Desta vez, Júlio César até evitou na primeira bola, mas Matheus Ferraz deixou tudo igual na arena. Tá bom, 3-3, belo jogo, meio do segundo tempo. Vamos parar por aí, né? Não, Kahneman segurou Ferraz dentro da área e o juiz marcou o pênalti, que Pedro converteu e botou o time carioca na frente do placar. Mas o zagueiro Kahneman até que se redimiu e pouco mais de 10 minutos depois deixou mais uma vez tudo igual na arena. Não, você não está vendo errado. O Grêmio estava ganhando de 3-0 e agora o placar está 4-4. Mas Johnny Gonzalez não quis saber disso e marcou mais um. Final de jogo, 5-4 para o Fluminense. Tem explicação. Nós somos os culpados. E no momento que a gente teve a diferença, a gente achou que, de repente, a gente não precisaria mais correr, que o jogo já estivesse ganho. E futebol não é assim. Futebol tem 90 minutos. Damos mole, pagamos. Pagamos caro por isso. 8 gols sofridos no Brasileirão.
O Grêmio tem a pior defesa da competição. Já são 3 partidas e 2 derrotas. Agora o foco é na Libertadores, na quarta-feira, onde o Grêmio enfrenta a Universidade Católica. E um tropeço pode eliminar o tricolor na Libertadores. Nós temos a vantagem do empate, mas o que eu vou trabalhar bastante a cabeça deles é principalmente esse mole que a gente vem dando no Campeonato Brasileiro. A gente não pode dar esse mole na quarta-feira. Eu tenho uma dúvida que eu já coloco para vocês em pauta nesse início. O que foi mais lamentável? O Grêmio está saindo ganhando de 3-0 e tomar uma virada de 5-4 ou a entrevista coletiva do Renato para tentar explicar o inexplicável? Vamos fazer uma votação? Eu não preciso nem votar, né? A entrevista, gente, sério, eu desliguei. Pior do que o Grêmio proporcionou só a entrevista. Agora, é uma incrível regularidade desse Grêmio, que é o Tigrão Chuchuca. Como que é? Tigrão Chuchuca, né? Não tem aquela história do... Tigrão no gauchão, Chuchuca... Não. Ele no mesmo jogo ele é Tigrão e Chuchuca. E não é o primeiro jogo que acontece isso. Vários... Por exemplo, o jogo contra o Libertad foi Chuchuca no primeiro tempo e Tigrão no segundo. O jogo contra o Universidade Católica, ali foi Chuchuca direto. O jogo contra o Rosário Central foi Tigrão, fez 3, tomou um gol, começou a ser Chuchuca. E se tem mais tempo, daqui a pouco tomou outro gol. O Grêmio não consegue manter a concentração. Isso é grave. Não é só falhas técnicas, elas acontecem. O adversário também erra. Isso não é Agora, o mais grave... um pouquinho de arrogância, tio? Toda a vida. Um pouquinho não. Mas, Bavaresco, uma análise que tem que ser muito realizada, uma análise que tem que ser muito analisada é... O Grêmio, ele vem desde o ano passado tendo problemas no setor defensivo, com falta de contratações, com falta desse tal de quinto zagueiro, com a reposição dos laterais. O quinto zagueiro não vai existir, né? Já fica bem claro isso. Só que daí o que acontece? O poder ofensivo do Grêmio é inigualável, tá sendo feito. O problema é o setor defensivo. Só pra ter uma ideia... Aonde começa o setor defensivo do Grêmio? No meio. É ali com o Maicon. O Matheus Henrique já chegou como solução. Só que daí tu pega o Michel, que tem que jogar no lugar do Maicon no segundo tempo. A substituição mais simples ontem era, fizemos 3, tomamos o primeiro, tira o Maicon, bota o Michel, tira o Matheus Henrique, bota o Michel. Perfeito. Só que daí o Michel tem que ser zagueiro. Eu vi o jogo ontem, até os 2-0, e disse, isso vai ser um saco, vamos embora, não vou nem tu não viu o gol mais bonito. Nem vou secar mais. Quando eu liguei de novo, tava 3-3. Eu disse, opa, vamos ver esse jogo. Claro, o secador é precavido. Mas aí eu disse, que perdeu de bola aérea o Grêmio ontem? Todas, não é que perdeu todas. Todas bolas aéreas. Olha, não, foi 100% de erro. Até de lateral. Tudo. Fazia tempo que eu não via o Grêmio sofrer com escanteio. Toda bola de escanteio os caras perdiam. Lateral cobrado na área. Gente, o Grêmio fez mais de 50 gols e nós estamos no início de maio. É um índice muito elevado de gols. Claro que vai ter uma parada aí, mas se continuasse, se não tivesse a parada da Copa América, ia passar do 100, vai passar. Provavelmente. Então o problema do Grêmio não é fazer gol. Ontem ficou... Qual é o jogo que tu faz 4 gols e perde? Mas, Bavaresco, assim, ó, aí com todo o respeito, né, e eu acho que o Renato tem culpa disso, né, ele tem culpa porque, querendo ou não, ele já disse 500 vezes aí que ele dá incumbência para contratar jogador. E até agora ele não deu incumbência para contratar um zagueiro. Eu tenho dito isso todos os dias. E nem um volante. O Grêmio precisa de um outro volante. Faz 2 anos que o Grêmio não consegue contratar um zagueiro. Mas o Rodrigues, o menino que estava no banco, ele deve ter alguma coisa que eu não consigo entender. Problema, ele tem um problema. Não tem. O Renato é o seguinte, o Renato bota uma coisa na cara. Ele só bota quem é bruxo dele. Essa diferença... É só o bruxo. Porque o TT vai ser campeão ucraniano e não jogou em Porto Alegre. Né? O Vico joga e ele não sabe por quê. O Rodrigues, os caras queriam tudo ele na Europa lá quando o Grêmio levou o Sub-20, mas no Grêmio ele não pode jogar. Por que ele não pode jogar? Ele não ia fazer pior que o Michel. Nunca, nenhuma vez. O Michel não é nada. Sabe por que ele não ia fazer pior que o Michel? Porque o Michel ia estar à frente dele. Claro, e o Grêmio ia proteger a zaga para que a zaga não tomasse tanto gol quanto ontem. Depois que fez 3-0, eu teria... quando teve aquele contra-ataque que o Alisson não quis dar bola pro Marcos... Isso não existe. Isso não existe. Ali era o 4-0, porque o André estava prontinho para receber a bola, era gol. Bom, ali, depois daquele lance, eu já teria esse bom. Eu vou ficar com os 3-0, bota um volante. O Renato, ele tá muito nessa vibe de... eu só ataco. Mas o Renato podia estar esperando o intervalo do jogo, era normal, não ia estar ganhando de 3-0 e mexer no primeiro tempo.
Só que o Grêmio tomou 2 gols antes de acabar o primeiro tempo. Não, mas aí ele não fez nada na volta do segundo tempo. Não votou fez igual. nada, mas conversou com os jogadores, tudo bem. Agora, E só botou o jogador pra frente. O Grêmio demonstrou uma desorganização defensiva Bah. que há muito tempo eu não via, porque o Grêmio tomou gol, o primeiro gol, troca de passe do Fluminense, a bola rebatida. Foi meio sem querer, mas tudo bem. E saiu o gol. O segundo gol... Não Aí tem foi uma falha individual. Não tem nem o que comentar, uma falha, um erro grotesco que é pura soberba, porque se tivesse 0-0 o Júlio César não teria feito claro que aquilo. não. Aí o Grêmio tomou gol de pênalti, de um lance que o Kahneman sempre faz e achou um árbitro que marca, o árbitro estava a um passo dele, não precisou Não, mas nem, antes disso teve o nem 3-3, depois de Teve uma... gol, é que é tanto gol de uma que eu tô- ofensiva. tô perdendo as contas. Depois de uma ofensiva que o Grêmio foi bombardeado com bolas aéreas, quer dizer, Júlio tipo o César fez dois Fernando, milagres. Fernando Diniz O terceiro leu gol bem. foi o gol da defesa do Júlio César e no rebote o... Sim, só naquele lance o a gol. gente perdeu 3 vezes. Não, na mas cabeça. teve antes Aí no- daquilo. Mas perdeu três bolas aéreas no mesmo lance. O quinto, e o o Júlio quinto teve gol, o Kahneman rebate pro meio da área, só que esse a gente pega, o Grêmio tomou 3 gols de bolas rebatidas, que a segunda bola caiu no pé do Fluminense. Isso. Mas E aí? isso é posição, não Assim, tem... Não, A zaga não protege, a zaga só não uma pega o coisa, rebote, o não gol, faz nada. o quinto gol, primeiro, eu isolo, acho que o fiasco do Grêmio foi o 4-3 contra. Porque o quinto gol, digamos o 5-4, tá? Ele foi consequência do Grêmio querer ganhar um jogo que ontem, depois que fez 4-4, se eu sou treinador, eu digo, fica com o 4-4 que tá no lucro. Mas olha, quase fez, Tá. né, o Luan? Não, tudo bem, 2 vezes. Mas tá, ok. Eu isolo. Acho que o fiasco maior foi ter tomado a virada dos 4-3. Só que, tu vendo assim, ó, aquele quinto gol do Fluminense, ele é praticamente igual ao gol que o jogador do Santos fez no Grêmio. Mas é uma cópia. Ao gol Com a do- diferença que desviou no zagueiro, mas é um detalhe. Felipe Jonathan. E era outro goleiro e era um outro, agora eu vou te falar uma zagueiro. Quer dizer, uma falha sistêmica. Eu já disse e- aqui e nesse uma programa, falha eu disse aqui nesse programa, acho que há umas crônica. 2 semanas, quando todo mundo ovaciona um jogador, eu começo a olhar eu começo a ser o... Sou pessimista. Do contra, não, sou do contra, vou olhar, eu não gosto de ser Maria com as outras. Eu acho que o Grêmio fica fraco no meio de campo com o Matheus Henrique. O Matheus Henrique é uma enxergadeirazinha, tal, tipo o Nonato no Inter. Eu não quero que o Nonato assuma a posição do Ah, mas não tem do comparação, Edenilson. cara. Mas, não ô, tem, Júlio, não tem coisa. comparação. Ô, Júlio, eu Não tenho... Faz tem aquela enxergadeirazinha, passa curta. Não tem, uma cara, não coisa- tem comparação. O Nonato Ele perde todas as divididas. Perde todas as divididas. Pena que o Rogério não está aqui, porque hoje ele ia ter que aceitar. A estatística favorece ele hoje, o Rogério. Ele não gosta de estatística, ele odeia estatística. Mas a estatística favorece ele hoje. Ele é um dos poucos aí, de todos que fazem análise, pelo menos que participam com a gente aqui, que dizem que o Grêmio não pode jogar com o Michael e o Matheus Henrique. Enquanto a grande maioria, né, assume que deveria. Curiosamente, desde o jogo contra o Libertad, que foi quando se assumiu essa posição de Michael e Matheus Henrique, o Grêmio levou 8 gols. 8 gols. Um time que não levou nenhum gol no Campeonato Gaúcho, a não ser aquela falha do Paulo Vitor lá, né, no jogo contra o Aimoré, levou 8 gols. 8. Tô falando de 8 gols. Não é assim, são 4 jogos e 3 gols. Não. São 4 jogos e 8 gols. É inegável. Mas não dá pra tirar o Michael. O Grêmio... Não dá pra tirar o E Michael. não dá pra tirar o Matheus. Hoje eu Também vi acho que não. Mas Mas dá pra jogar acho Michael e que- Matheus. eu acho que pode ser mais culpa de ter o Maicon do que do Matheus Henrique, entendeu? Porque se você tem talvez o Tassiano junto com o Matheus Henrique, você tem mais... Tu tem que fazer a leitura do jogo. Na minha opinião, o Renato, ele todas as partidas que ele perdeu, inclusive a do Santos e ontem a do Fluminense, ele tomou nó tático, ou no início do jogo ou no final. Contra o Santos, ele tomou no início e deu contra-ataque, e aí deu contra-ataque, quer dizer assim, deu contra-veneno, e pela justiça, porque não existe justiça no jogo, pela justiça do jogo, o Grêmio era para ter empatado e talvez até ganho do Santos. Jogou melhor, se pegar todo o jogo, o Grêmio jogou melhor, ponto. Mas quem jogou Agora, melhor ontem, ontem só um também? pouquinho, deixa eu concluir o pensamento, senão fica tudo pela metade. Ontem o Grêmio foi ao contrário. O Grêmio começou, ou seja, dá para jogar com o Michael e o Matheus Henrique, só que tem um momento, tu tem que saber que por exemplo, o treinador do Barcelona, ele joga muito com o Arthur, mas tem determinados momentos do jogo que ele tira o Arthur e bota o Vidal, e tem determinados jogos que ele nem sai com o Arthur, sai com o Vidal. Não é que tu tem que ter 11 sempre os mesmos. Tem jogo que tem que olhar e dizer assim, esse jogo aí não dá para eu ficar com o Matheus e o O Michael. certo é que o Matheus Henrique não marca. Não Marca, cara, Não marca. marca. Ele é o Nonato. O Nonato é outra história. Não então, tem comparação. eu sou O Nonato colorado não dá um chute e eu no não gol, quero o não Nonato faz na um segunda drible, posição.
Eu não quero só dá Nonato passe pro lado, eu não quero são Nonato na jogadores segunda diferentes, função. cara. Ele é uma enxergadeira, às vezes um zinho, assim, sabe? Que não marca, ele tem muito volume, dá um passe aqui ou ali, mas por exemplo, se o Inter tirar o Edenilson e botar o Dourado e Nonato, vai levar gol a torta e a direita. Mas não tem comparação, são dois jogadores completamente diferentes. Não, mas é que a segunda função, o senhor deixa tudo. Ontem o Fluminense estava chegando na área do Grêmio do jeito que queria. Cara, o Grêmio, não tinha ninguém no meio ali pra segurar, cara. Quando o Grêmio abriu 3-0 ontem, era unânime. Em qualquer lugar que a gente estava assistindo o jogo, ouvindo o jogo no rádio, ou assistindo, a impressão de todo mundo, do Renato também foi essa, dos jogadores muito provavelmente era, nós vamos fazer mais gols. E aí o Diniz, na coletiva com a imprensa depois do jogo, ele fala, depois que o Fluminense toma o segundo gol, os jogadores se perdem um pouquinho e por iniciativa própria tentam mudar o planejamento do jogo e querer, né, atacar um pouco mais, tomam um terceiro gol. E aí sentem muito. E naquele momento o Grêmio poderia ter aproveitado para fazer mais gols, inclusive. E aí o Grêmio desacelera e pronto, está resolvido o jogo. O Renato disse que já está pensando que ia dar coletiva falando que ia estar uma grande vitória, um grande jogo. Os jogadores também, todo mundo desacelera, o Grêmio morre e o Fluminense retoma o planejamento inicial, que quer queira, quer não, deu resultado, né? Toque de bola. O Grêmio não achava o Fluminense quando o Grêmio não sabe ser atacado. É isso. É um problemão. O Felipe Maranguelo diz aqui, ó, falou tudo. ele faz uma análise que eu também concordo com ele. Ele tá até nos xingando, mas não é, talvez seja só até feita a interpretação equivocada do que eu disse, mas tudo bem. E ele disse assim, ó, boa tarde, cogitar tirar o Matheus e não trocar o Alisson e o André é brincadeira. Eu concordo com ele em partes. Eu não sei se o André tem que sair, porque ontem os primeiros 45 minutos do André são muito bons. São um dos melhores. Eu não tiraria o André. Mas o Alisson, inegavelmente, ele não é aquilo que se esperava. O Renato vai jogar com o tripé, daqui a pouco ele vai usar o tripé de volante que O deu Renato usava um tripé. O Renato usava um tripé. O Ramiro era o tripé. O Ramiro era o tripé. E o Montonha foi contratado mas não tem lado não pra ser joga tripé. ali. Não, ele não foi contratado um jogador para ser, mas não é. Só tem um jogador e não vai jogar contra o Católica, porque o Matheus Henrique está fora, então ali, na minha opinião, e eu acho que o Renato vai fazer certo, ele vai ser conservador, é Michel, o Grêmio não precisa ganhar, o empate é do Grêmio. Então o Grêmio, ele tem que mostrar para casa, ele tem que mostrar para o torcedor, não, Júlio, ele tem que mostrar que o Grêmio pode aprender a se defender de novo. Entendeu? Jogar defensivamente. Mas Bavaresco, assim, eu vou te provocar. Mas só tem, só para concluir, claro. o Tassiano, para mim, só tem um jogador conclua sua tese, dentro desses que o Grêmio dispõe para jogar ali na direita, Tassiano. que poderia compor Também e ser um jogador ofensivo, defensivo, que é o Tassiano. E eu não sei aqui, porque ele entra tão só... pouco em momentos mais decisivos, o Tassiano não entra, eu não entendo por quê. Ele dá resultado sempre que entra. Deve ser como diz o nosso... Quando entra bem, ele não entra. Não, deve ser o nosso... Deve ser ontem, por exemplo, eu não botaria o Marinho. Agora, não botaria o Marinho, botaria ele. Tassiano. Agora, eu acho muito... O jogo de ontem foi tão maluco que a gente acaba... E a derrota, né, foi tão frustrante para todo mundo e inesperada que a gente deixa de destacar os pontos positivos do Grêmio de ontem. Teve gol de escanteio com a assistência do Luan, que foi o gol do Kahneman, que foi o quarto gol. Não, e o Luan entrou bem no jogo. Teve, não dá pra dizer que ele vai ser titular no lugar. Não pelo que fez. Teve o terceiro gol do Grêmio, que foi uma jogadaça, lembrando o Grêmio... Né, vai ser o gol da rodada disparado. Em tempos atrás, onde o jogador tocando de pé em pé e o gol do Jean-Pierre pisando na área, que é o que o Renato pede. Pelo meio das pernas do goleiro. Teve gol do André com cruzamento do Cortez, que não deixa de ser uma raridade. E aí eu queria falar do André, que se a gente pegar... eu acho que ele vem jogando bem, para mim é o titular da posição, porque ele participa muito e tem conseguido algumas vantagens pessoais, mas a gente pode lembrar que no Grenal ele fez um gol que estava impedido, mas ele conseguiu botar a bola para dentro. Contra o Santos ele fez um gol parecido com o de ontem, que no fim estava impedido. Detalhe. E ontem ele botou a bola para dentro, então assim, a bola não está entrando, outro, né? mas a bola está entrando. Também. A bola está entrando. Foi um certo azar, porque o Viseu desviou e... Então assim, eu acho que ele... tá mostrando esse ano do Não, André, eu não tiraria o André. Confirmar a titularidade O jogador dele. que está em... Tu tem que pegar assim, quem é que tá na mesma, quem é que caiu de produção e quem é que subiu de produção. Caiu de produção hoje, claro que é o titularíssimo do Grêmio, quando joga com o Jeromel é outro jogador, Kahneman. Caiu de produção. Ontem jogou mal. Quem demonstrou que não tem físico para jogar um jogo inteiro, Léo Moura.
quem subiu de produção em relação a si mesmo. O Mas André, tu não pode entrar em campo com 2 jogadores que não conseguem treinar 90 minutos. Tá certo. Maicon e Léo Moura, isso não existe. Ontem poderia ter tirado o Léo Moura no intervalo, eu já estava cansado, cara. Mas a É questão um do Léo intervalo Moura de é muito 3-0, não preocupante, de né? 3-2, né? Vamos fazer a análise dos gols que o Grêmio tomou ao lado, sempre pelo lado do Léo Moura. A recomposição defensiva dele ontem. Mas foi a ridícula. recomposição do Quando Leonardo tava Gomes é 3-0, ele atacava e parava. Abriu espaço Não, e sempre outra coisa. do lado dele pro ataque. Vocês na bola aérea, se vocês muito repararem, melhor. o Leonardo Gomes, ele é um jogador que ajuda muito na bola aérea. Ele tira muita bola dali. E ontem ele não estava. O Léo Moura não faz isso. Não tem essa característica. O Léo Moura, com todo respeito à carreira Tecnicamente dele, é espetacular. Ele fez jogadas ontem. mas assim, ó, né? Deu. Cruzamento dele pro Deu. Vai ganhar empresário. Acabou, chega. Todo mundo tem que saber a hora de Aí parar. a gente volta àquele ponto. Por que o Galhardo foi contratado? Tava no banco ontem, inexplicavelmente. Entrou no único jogo contra o Brasil, entrou bem e não teve mais chance. Não O Grêmio faz joga sentido. muito faceirinho. O Grêmio joga muito faceirinho. É fácil passar pelo Grêmio. Passar pela... Não passou aqui no Gauchão, porque o Gauchão, coitado dos times aqui, O Gauchão não é parâmetro. não é parâmetro pra nada, né? Sim, mas o qualquer time que dá uma Internacional- apertadinha no Grêmio... O Internacional aí- Passa fácil. hoje é O Inter jogou pra ninguém. os 2 Grenais a não perder, então... O Exatamente. O Cristiano, problema é que tem que saber atacar. o Cristiano Oliveira, que é O defeito do comentarista Grêmio é da- não saber se defender. O defeito do Inter é não saber atacar. Não, mas quer ver o jogo... Vamos Por falar isso, daqui a pouco do 2-0. Inter. Vamos passar pro Inter daqui a pouco. Vamos falar daqui a pouco do Inter, mas o Inter jogou muito bem contra o Palmeiras. Não jogou Gostei mal, também. não se acadelou. Mas todo segundo tempo... Não, todos Não, a gente passa quanto daqui a chute pouquinho. no gol, cara? Quando chute no gol, Quanto jogou bem. chute no gol, Posse de cara? bola não ganha jogo. Mas jogou todo o tempo propondo o jogo. Não sabe, Tá, mas o melhor em mas não campo, sabe o fazer melhor em gol, campo, cara. o melhor em campo, quem foi? Marcelo Lomba. Não sei. Pegou 2 bolas, eu não sei se Mas nem falo isso. Eu acho que mudou muito quando entrou do Alessandro. Mudou, deu uma outra dinâmica. Ô, Júlio, eu nem falo Mas isso. só na questão do Esse Grêmio, tipo vamos retomando? Esse tipo de raciocínio não dá pra fazer. Eu não sei, assim, o detalhe que fica, e que é a provocação que eu queria fazer pro Bavaresco antes, tudo bem, o empate é o suficiente, quarta-feira, só que eu não sei com que cabeça o Grêmio vai entrar em campo, tava 3-0 contra o Fluminense. A Católica Não, eu mais também time não que sei. o Fluminense, né? Tem esse outro detalhe. É melhor que o Fluminense. Agora melhor que o só, Fluminense. a única A coisa que Não, eu ia... eu não Esse tenho... Fluminense é muito eu queria- ruim. Muito ruim. Muito ruim, muito ruim. Eu vi o jogo, eu vi o jogo que o Fluminense primeiro tem- jogo, o Fluminense, o primeiro Contra o jogo Goiás. contra o Goiás, o juiz se benzeu no final da partida, eu também. Curiosamente, o Fluminense tem 3 bons jogadores, e foram eles que destruíram com o jogo ontem. É, o Alan, mas- ex-Inter, né, que nunca jogou no Inter, mas ele é da base do Inter. O Luciano, que é da base do Corinthians, né, e está no Fluminense hoje. E o Ione Gonzalez, que veio do Júnior de Barranquilha. Eles destruíram com o jogo. Eles foram, né, suficientemente ali para suportar o Grêmio. E o que preocupa mais, eu acho, é que era o Grêmio titular. Muito se fala, o Grêmio não joga com o time titular, mas ontem era o titular. Era o titular. Sim, 3 porque tinha peças é disposição. muito pouco para dizer que não era o titular. 3 de 11 é muito titular. O E Grêmio aí- era muito titular. Eu queria pontuar só o Cristiano Oliveira, que é comentarista da Guaíba, né, bom das créditos, colocou alguns os dados do Grêmio afora o Gauchão, né, excluindo o Gauchão, que foi daquele jeito o Grêmio passeando. Nos 2 jogos mais difíceis que teve, que foram as finais, não fez nem tomou gol, 2 empates, ganhou nos pênaltis. Mas o Grêmio tem 8 jogos, Libertadores Brasileirão, 4 derrotas, 2 vitórias e 2 empates. Tomou 12 gols e fez 12. É muito olha, se Quando você se equilibram pegar as só esses forças- 8 jogos... Não, o Grêmio tem melhor... Se hoje, como a vontade de muitos de não haver estaduais, pegasse só esses 8 jogos no ano do Grêmio, Péssima o temporada. Renato estaria balançando muito. Se o Renato perder, se o Grêmio perder a quarta-feira, o Renato balança? Não. Eu acho que o não. Renato não balança, mas eu acho uma outra coisa. Mas Foi muda ótimo. todo o departamento Foi de ótima a futebol. tua pergunta, Júlio. Foi ótimo. Muda todo o departamento de futebol. Eu acho que assim, ó, tem coisas... Talvez fique só o Guerra. Futebol é uma coisa que a gente tá acostumado. Se tu ganha, tu bota toda a sujeira para debaixo do pano. Né? Tu bota para debaixo dos panos, não adianta. E o Grêmio classificando quarta-feira, isso aí vai acontecer. Não classificando, eu não tenho nenhuma dúvida que alguma coisa vai sair. E tem bastante coisa para sair. Porque aí tem que mostrar alguma ação concreta também, né? Tem não bastante pode mais ficar só tem bastante- dizendo que o Grêmio deu mole, deu mole, deu mole. Tem bastante sujeira para sair. Foi coincidência, ou tem alguma causa e efeito, a chegada do Tardelli ganhando quase R$1 milhão, não deu não destabilizou o grupo? Não teve gente com ciúminho ali? Ah, mas aí quando tava 3x0 porque o Grêmio antes... tem- Quando o Grêmio fez 3x0 antes, tu diria isso? Sim, não, mas é que Então, fizeram 3x0 pra as depois partidas tomar- têm 90 minutos, às vezes tu vai fazer o gol lá aos 40 aos Não, 90. tá, mas teu raciocínio é tipo de propósito.
Então, só me esforço até a meia hora, depois deixa o adversário... Sim, mas aí no momento que... Esse tipo de raciocínio... Não, querido, mas aí no momento que o outro time resolveu jogar, aí o... eu não jogo mais, então deixa eles ganhar. Então pra que eu fiz 3 gols? É que foi coincidência. Ou então foi só... Tu tá me respondendo que é só coincidência, não. A chegada do Tardelli não mexeu no grupo. Não, eu não sei, eu tenho que analisar o que eu vejo. O que eu vejo é, o Grêmio fez 3-0 e tomou 4-3. Se fosse, fazer corpo mole, eu faço desde o início do jogo. Mas o que não é coincidência, Bavaresco, é que o Grêmio perdeu pro time reserva do Santos em casa. Sim. O Grêmio jogou uma partida ridícula contra o Avaí. Fora de casa. Não. E o Grêmio perdeu pro Fluminense. Mas o Grêmio, a gente... Mas que não tinha de ninguém. Não, mas a gente... Diogo, antes de dar teu raciocínio, qual é a grande preocupação do Grêmio esse ano? Não existe. Libertadores não. Essa desculpa não aceita. Ninguém acreditava no Grêmio. Não, é que não tem como jogar agora. É que essa desculpa não existe. Essa desculpa não Como assim ninguém acreditava no Grêmio? O Grêmio começou... Na Libertadores América ninguém acreditava. Não, o Grêmio começou a Libertadores da América já estava na final. Todo mundo dizendo, não, o Grêmio já está na final. Não. Quem disse isso? Todo mundo dizia. Mas como vocês têm dor de cotovelo, Colorado... Não. Aqui, eu escrevi isso no meu Facebook. Antes de começar, na véspera de começar a Libertadores. Eu disse assim, não sei o que o Inter vai fazer, porque pelos comentaristas do Rio Grande do Sul, o Inter vai só fazer número. E o Grêmio já está na final, já tem que comprar passagem para Santiago do Chile. E agora tu diria que é o contrário. Mas é óbvio, o Inter já está nas oitavas, tia. Não, está na final. Não, o Inter não. O Inter está nas oitavas, vocês não estão. Então, é que tem muito salto alto, tem muita arrogância, não só dos jogadores, da direção, pô, a direção tem que, eu acho, tem que contratar um zagueiro. Daqui a pouco vai ficar sem um Cânimo, vai ficar sem um Romero, tu vai botar quem? Aí tem que improvisar o Michel, tu enfraquece o meio de campo. Então tem um pouco de arrogância da direção, tem bastante arrogância do Renato, tem um pouco de arrogância de alguns jogadores. Faz 5 meses que o Grêmio vive de arrogância só no Campeonato Brasileiro, na temporada. Tá, mas futebol mesmo. Diogo, mostrou quando? Mas eu quero concordar, Vitória contra o Libertar, foi eu quero concordar com o Guilherme. Eu acho que tudo bem, não é pano, não estou passando pano porque... Então tu está querendo dizer que se o Grêmio classificar a quarta-feira contra a Católica, sábado o Grêmio vai jogar futebol de novo contra o Corinthians fora de casa, é isso? Tu não liga e desliga quanto quer, eu tô falando do... o Rogério... Necessidade. O Diogo, tu tá fazendo sofisma. O Grêmio jogou futebol meia hora. O Grêmio jogou futebol meia hora ontem. O Grêmio perdeu, como disse muito bem o Júlio no comentário antes, pela própria arrogância. O Grêmio perdeu ontem, mas o que eu quero dizer é o seguinte, só que esse tipo de coisa tem muito, quando estava 3-0, eu como torcedor, eu estou vendo o jogo, o meu pensamento era, eu acho que eu tiraria já o Matheus Henrique, botaria não sei quem para testar quarta-feira. Eu estava com a cabeça na quarta-feira. Tu assimilou a soberba do Renato, então? Não, cara, mas é natural, tu tá com 3-0. Mas o torcedor pode, né? Tu mesmo disse que nunca aconteceu o Grêmio fazer 3-0, tomar virada. Não, tudo bem, é estatístico, mas Bavaresco... Ninguém, eu não estou desculpando, eu tô dizendo que o problema é que assim, ó, tu não pode dizer assim, ó, se eu só vou concordar contigo se quarta-feira o Grêmio classificar e sábado o Grêmio voltar a jogar bola. Só que o Grêmio não joga bola. Mas eu vou te dar um exemplo. O Grêmio não jogou bola contra o Inter. O Grêmio não jogou bola contra o Santos. Jogou bola pra caramba contra o Santos. Como assim, cara? Não, como assim? Segundo tempo, o Grêmio teve 23 finais. O Santos estava ganhando 2-0 e recolheu o time. O Palmeiras fez isso. Quantas chances o Inter teve? Zero. O Grêmio teve 23 finalizações e 10 chances de gol. O Inter não chutou a gol contra o Palmeiras? No segundo tempo. Impedido vale? Não, teve um chute a gol no segundo tempo. E quantos gols fez? Quase faz o gol. É assim, ó, eu concordo contigo, 23 chances, mas fez quantos gols? Não, tá, mas... Tu tá falando em jogar bem, tu tá falando em produtividade ou tu tá falando em desempenho? Mas cadê o grande jogo do Grêmio na temporada? Não tô dizendo que teve, eu tô dizendo que nesse jogo não dá pra dizer que jogou mal. Contra o Avaí foi uma excrescência. Contra o Avaí, os dois times mereciam ter saído com 0 pontos. Nenhum mereceu fazer gol. Dizendo o seguinte, não, o Grêmio fez 3-0, então o Grêmio tava jogando bem. É que o Fluminense não estava jogando nada. Também. Quando o adversário resolveu jogar, aí mostrou todas as deficiências do Grêmio. Mas é sempre assim. Então. Mas contra qualquer adversário. Sim, mas o outro adversário por isso que o jogo tem 2 tempos de 45. Claro. Bom, por isso que o Grêmio é termina 3-0. Tchutchuca e... O Grêmio, eu quero mandar um abraço para o André Vargas, meu amigo no Facebook, tá assistindo desde ontem, diz assim, manda um abraço para mim. André Vargas, um abraço aí. Tamo junto. Bom. O Grêmio tem quarta-feira esse jogo contra a Universidade Católica e certamente será muito ainda pauta, porque a gente sabe que o Grêmio precisa classificar para as oitavas
senão vai colocar fora todo o primeiro semestre. Um último detalhe sobre isso. Claro. Ano passado, o Grêmio foi eliminado pelo River Plate, clima de terra arrasada, com razão, porque estava ganhando o jogo até os 37 do segundo tempo. Foi muito parecido com outros jogos que o Grêmio teve aí. E todo mundo achou, agora o Grêmio foi lá, estava atrás do São Paulo na classificação e chegou na frente. Ganhou 4 dos 5 últimos jogos. Então, para lá devagar. Eu acho que esse Grêmio que está aí tem crédito. Tem seus defeitos, tem jogado mal, mas tem crédito. Se perder para o Corinthians, não chegar na quarta rodada com E se for eliminado quarta, pode ser. Eu acho que pior do que perder para o Corinthians é ser eliminado quarto. Sim, mas se for eliminado quarto e perder para o Corinthians, o Renato cai. Não sei, eu não tenho como saber, eu não sou da direção do Grêmio. Eu não sei se a direção vai resistir. Sobre o Grêmio. Eu não sei se a direção vai... Eu não sei. No mercado, ponto. Vai trazer quem? Isso é um peso também. Se tivesse ali, sei lá, o Thiago Nunes no mercado... Eu acho que não cai nem se perder todos os Antes jogos. do Renato cair, cai todo mundo abaixo do Romildo, o Renato fica em pé, na última hipótese sai o Renato. Mas assim, pode ter certeza de uma coisa, se o Grêmio cair, reformulação total no elenco, esses jogadores que são amigos de presidente saem também. Se a temporada 2019 for... Quem são os amigos do presidente? Tudo é muito... Tudo é muito... Tem que ir devagar, porque a temporada está começando ainda. Eu estou acostumado a ler no Twitter gente que é muito definitiva para o bem e para o mal. Eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu gosto de... o que importa é como termina. Eu já vi vários filmes que o Morcinho se ferra até faltando os 49 segundos tempo e depois ele... e já vi o contrário. Eu vou dar um exemplo recente só, antes da gente passar para o Internacional. Em 2017... quando o Grêmio foi campeão da Libertadores, tava tudo errado. A gente, externamente, não falou muitas coisas. Ele perdeu nos pênaltis pro Novo Hamburgo? A gente não falou muitas coisas externamente porque não tinha muita coisa para se colocar para fora naquele momento, mas aquela eliminação que estava prestes a acontecer no jogo contra o Botafogo, o Grêmio estava muito mal naquela partida e conseguiu fazer um gol com o Barrios, ia colocar tudo para fora, o Grêmio acabou sendo campeão da Libertadores. Então... é só o fim do filme mesmo, pra dizer se o cara vai ganhar ou vai perder. Nós estamos, só pra eu entender sair daqui com a cabeça tranquila, a gente tá analisando o rendimento do Grêmio dos 3 últimos jogos, certo? Santos, Avaí e Fluminense. Isso. Não, ele tá avaliando na Libertadores o Grêmio jogou fora, na Libertadores o Grêmio tá bem, ganhou o Libertar fora de casa com alto rendimento. Foi o jogo que o Grêmio melhor na Libertadores. Nos últimos 7 jogos do Grêmio, o Grêmio jogou um jogo bem. Tá bem. Um jogo bem, Libertar ganhou com só passador. Curiosamente, o único que o Grêmio jogou e não levou gol. O Grêmio jogou mal contra o Inter nos 2 Grenais. Esse aí não levou gol. É que uma análise que tem que ser feita, Diogo, nos últimos 3 últimos jogos, tem algum problema não repetir a escalação? O Grêmio não repetiu a escalação. Setor defensivo. Mas o Santos não repetiu e tem 7 pontos no campeonato. O Santos... Não, mas o Grêmio não repetiu... O São Paulo não repetiu, tem 7 pontos no campeonato. Mas nenhum time no campeonato joga sem zagueiro, só o Grêmio. Bom, então a gente já identificou onde está o problema. Mas e na direção. O Gil veio ou não veio? Quem? O Gil. Esse jogador, tá bem cara, se vier, vai jogar em 2020. Tem que trazer um pra jogar amanhã. Mas não tem, né? Faz que nem o Ibsen falou. Olha, não dá pra fazer um meio de campo bom, então faz um ruim. Não dá pra jogar sem meio de campo. Não dá pra jogar sem zagueiro. Faz um Edgley do interior aí. Tem uma coisa que é boa, que é o Banrisul. O Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida, com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos ao recado do Zafari, porque começar bem a semana com o Zafari é sempre bom. Com o Zafari, você começa sempre bem a semana. Falando em começar, esta rodada do Campeonato Brasileiro começou com a derrota do Internacional para o Palmeiras. Amanhã, o Inter joga contra a equipe do River Plate pela Copa Libertadores da América. E a gente vê agora como foi essa derrota para o Palmeiras. O repórter Guilherme Paz, que está conosco aqui no programa, conta pra gente como foi. Amanhã é dia de Libertadores da América para o Colorado. O time enfrenta o River Plate às 9h30 no Monumental de Núñez. Um jogo que para o Inter vale a melhor colocação geral na competição.
já que no grupo está invicto, classificado com 13 pontos e com o primeiro lugar garantido. O River chega embalado, venceu a sua última partida pelo placar de 6-0 na Copa Argentina. E amanhã à noite terá o retorno dos seus torcedores à arquibancada na Libertadores, depois de uma suspensão que cumpriu. Um ponto que pode embalar e muito o time argentino. A derrota para o Palmeiras no último sábado ficou para trás. Lições foram tiradas. O time treinou em São Paulo no CT do Palmeiras na tarde de ontem e já está na Argentina. E desde o desembarque, um gostinho mais especial para D'Alessandro, que está de volta à sua casa. O jogo contra o River Plate amanhã vale o primeiro lugar, né, do grupo. O primeiro lugar já está garantido, perdão. Vale o segundo lugar de melhor campanha na Libertadores. Vale a segunda melhor campanha da Libertadores. Só pro River, vale, pro Inter não vale. Mas pro Inter vale a segunda melhor campanha da Libertadores. Eu não sei se isso aí é ponto positivo. Tudo bem. Agora, o Guilherme falou uma frase na matéria dele ali que eu concordo, mas não concordo. As lições? Se o Inter já aprendeu todas as lições. Nem o time aprende todas as lições. Agora, não dá pra... assim, ó, Júlio, eu vou deixar claro você falar, porque tem mais pra falar. Agora, o Internacional não pode, com todo o respeito ao Roberto Melo, que eu gosto dele, né? Temos uma boa relação, é uma pessoa muito boa, mas não pode explicar a derrota dizendo que o Internacional trocou 400 passes, 60% de posse de bola. Isso é bobagem. Mas é que o dirigente tem que ter alguma coisa para dizer, né? Não vai dizer, perdemos porque não fizemos um gol. É o óbvio. Mas é melhor dizer o óbvio às vezes, o Inter né? perdeu porque levou um gol e não fez nenhum. Bom, é isso. Agora, o Inter não jogou mal. Não jogou acadelado, tentou jogar para cima, tentou fazer jogada. Só acho que está um pouco previsível. Quando o Patrick pega a bola, todo mundo já sabe que ele vai tentar enrolar aquela bola, grudar nos pés e ir lá para a ponta esquerda e cruzar. Então está muito previsível. O Nico Lopes, todo mundo sabe que ele vai abrir para o lado e chutar gol. Falta alguma coisa diferente. Quando entrou o D'Alessandro, mudou o jogo. Porque o D'Alessandro dá aquela enfiada, atravessa a virada de jogo, ele atravessa a bola, ele dá uma cadenciada diferente no jogo. Eu acho que o menino esse, o Sarrafiori, jogou bem. Acho que talvez tenha sentido um pouco o tamanho do jogo. Palmeiras, no Allianz Parque, acho que ele sentiu um pouco o tamanho do jogo, ele perdeu várias divididas. Mas é que isso é um pouco comum no Inter atualmente, né, Júlio? Porque, por exemplo, assim, ó, o Camilo não servia, aí bateu o pênalti na final. O Sarrafiori não joga o Campeonato Gaúcho, daí no jogo importante contra o Palmeiras ele vira titular. Isso aí pesa também pro garoto, né? Mas é que tem que mudar, são as mudanças normais. Agora vai pegar agora tem um grande jogo domingo. É domingo, né? Contra o Cruzeiro. Cruzeiro. Isso. Eu tenho mais medo do Inter jogando contra o CSA de Alagoas lá do que com o Cruzeiro aqui. Porque no grande jogo os jogadores parecem que assim, ainda mais em casa. O Cruzeiro pariu 2 bigornas para ganhar no campeonato, né? Do Ceará e do Goiás. E eu vi aquele jogo contra o Flamengo, perdeu bem perdido. O time do Mano é assim, ele tem também, é isso que eu acho também. Todos os times têm os seus esqueminhas. E se o adversário descobre quais são os macetes, já fica pelo caminho. O Flamengo, qual é o jogo do Flamengo? Cara, dá a bola pro Bruno Henrique tabela com o Gabigol e vai sair gol. O jogo do Palmeiras, a bola sempre inicia com o Dudu, termina com o Davidson. Tem esses mesmos esquemas. E o esquema do Inter precisa ser um pouquinho mais assim, acertar mais na casinha, acertar mais a bola na casinha. Chuta pouco, chuta muito de longe, tem que entrar um pouco mais na área, mas não está ruim, eu não tô achando que o Inter está mal. Tem deficiência nas laterais, o Zeca melhorou um pouco em relação a ele mesmo, mas o Iago, aquele acende, é uma usina para movimentar, acender um palito de fósforo, ele não consegue cruzar uma bola na cabeça do coitado do centroavante. O Iago eu não entendo, eu discordo do Júlio, acho o Iago muito bom jogador. O pior jogador que tem é o jogador quase. Aquele que chega na hora, porque o quase, como é que tu vai tirar o quase do jogo? Mas ele faz aquela jogada, mas efetivamente, quantas bolas ele meteu na cabeça do Guerreiro? Ele deu 3 assistências no jogo contra o Flamengo e os atacantes erraram os gols. E aí, como é que a gente explica? Sim, mas tu tá falando de... 3 num jogo só. Tá, e gastou todo o estoque do ano. Mas engraçado que o Porto quer ele, né?
eu ajudo a pagar a passagem. Toda a torcida colorada, metade da torcida colorada vai pagar a passagem. O lateral de seleção brasileira, Júlio. Primeiro que no Brasil nós temos um problema de laterais. Nós estamos com os mesmos laterais na seleção há 50 anos. Mas ele está indo para substituir o Alex Telles, que está na seleção brasileira. Quem? O Iago? Sim, mas é justamente por causa disso. Falta laterais no Brasil. Tá, então mas não pode ser tão ruim, né? Cara, mas ele é o pior, é o tipo da coisa. É o pior jogador que tem, é o quase. Ele é quase bom, mas não é bom. Eu me lembro do Clayton na volante. Aquele jogador ele se movimenta. Como é que tu vai tirar um jogador que corre o tempo todo, que dá carrinho, o Guinha Azul? Como é que tu vai tirar o Guinha Azul? Mas pro time ele rende pouco. Eu acho que o Iago, a torcida toda quer o Iago fora, bem longe. O Wendel é 6 por meia dúzia, então nós temos problema nas laterais. Hoje o problema do Inter é nas laterais. O Zeca melhorou bastante em relação a ele. Acho que ele jogou muito bem contra o Palmeiras. Especialmente defensivamente. Ofensivamente, difícil conseguir sair um cruzamento que chegue na cabeça do centroavante. O Inter, no início do jogo ali, tomou um pavorzão na bola aérea. Até os laterais colocados na área. O Dudu perdeu um gol antes do Daverson fazer mesmo. O Johan perdeu um gol, né? Sem goleiro. E não tem como. O Johan no segundo tempo perdeu o gol. Daí, pra mim foi a chance mais clara que ele errou a goleira, né? Não é nem uma questão de errar só o gol. Agora, o Palmeiras marcando muito forte. Muita porrada. Melo marcando muito. Foi um jogo muito físico. Talvez por isso eu acho que o Sarrafiori possa ter sentido, porque era um jogo pegado mesmo, onde o jogador pegava na bola, já vinha o choque e pronto, mas foi dentro das características do Palmeiras, né? Ele dessa forma acaba controlando o time adversário, porque deu a bola para o Inter sabidamente um time pouco criativo, acabou ficando com a posse de bola, mas produziu muito pouco. Na primeira jogada do Palmeiras deu um rapa no Zeca, tipo cartão de visita. Foi. Passar o tempo todo dando porrada. Tipo. Curiosamente, o Grêmio fez 3-0 contra o Fluminense em 30 minutos. Em 3 chutes fez 3. E não conseguiu se organizar para suplantar as deficiências do próprio time do Fluminense. Com uma vantagem de 3 gols. O Palmeiras fez um gol e identificou automaticamente a deficiência do adversário e manteve 1-0. Tá, mas aí eu não vou comparar a qualidade, mas vou comparar a característica. E não é eu que estou dizendo. É saber ver o jogo. Eu vi todos os programas, eu estava quieto, estou escutando, mas vou dar o meu pitaco aqui também. Eu vi todos os programas de debate ontem. Sexo no final de semana, nem pensar então. Nem pensar. De cabeça inchada não dá, né? O problema é o seguinte, o Internacional, tu dá bola pro Internacional, se ele tiver que ter mais essa iniciativa, ele só consegue fazer alguma coisa se ele estiver em casa. O Internacional é um time atacando, é caseiro. Mas eu acho que fora de casa, o Internacional não é que ele seja pouco ofensivo, ele é inofensivo. Mas tu não ele acha, jogou 2 partidas fora de casa, sabe quantos gols ele fez? 0. Foi bem mal no O Internacional não é ofensivo. Jogou na arena 2 Grenais, perdeu um, empatou o outro 0-0. Ele não faz gol jogando fora de casa. Agora tem um detalhe. Assim, contra times do mesmo tamanho. Não sei se falaram nos programas que tu assistiu. Ele consegue se defender razoavelmente, mas ele não. Já o Fluminense, ele é um time. Ele fez gol no Santos, ele teve perto de empatar o jogo. Mas a dupla Grenal sofreu nesse final de semana do seu próprio veneno, né? O Inter Isso, sofreu do Palmeiras perfeito, o seu veneno, perfeito. Porque foi atacado em 15 minutos da maneira como o Inter faz Isso. no Beira-Rio. E depois o Inter costumeiramente dá a bola para o adversário, porque gosta de jogar no E contra-ataque. aí ficou enfrentando Se auto-enfrentou e o Grêmio é a mesma coisa. E o interessante é que o Inter chamava o Palmeiras não ia. Não ia. Sacanagem é. Não, Vem. Teve um momento no segundo tempo, eu tava num aniversário de uma amiga. Manda parabéns pra amiga. Que é da concorrência, né? Cris Silva lá do. Não é. Pode mandar, RBS, pode mandar. Um beijo. Ela tava lá, tava com a minha esposa. lá. Concorrência E aí todo dia vi. de manhã. Não, ela é ótima, muito engraçada, ela é sensacional. Aí a parte do jogo que eu assisti, vários contra-ataques, entendeu? Do Palmeiras desperdiçados por falta de acabamento. Não que os jogadores não tenham qualidade. E não apenas isso, porque o Cuesta jogou uma excelente partida. Não, sim. Não me digo, mas erros às vezes de passe. No final do jogo, nos últimos 10 minutos, o Cuesta virou atacante. Mas já tinha acontecido, teve um outro jogo Agora, que virou... Agora uma coisa que eu não entendi... Foi contra o River também. Agora uma coisa que eu não entendi, que queria que vocês me explicassem, porque o Daír não conseguiu me explicar. Por que diabos ele tirou o Nico Lopes para colocar o Parede? Machucou. Mas o Parede, tu não acha que o Parede entrou... Não visse a imagem dele com gelo na coxa? Não, mas treinou normalmente ontem. Sim, mas... Não queria perder pro jogo do River, então é isso? Não queria perder pro jogo contra o River. Que não vale nada. O jogo do Palmeiras valia mais que o River. Edenilson, D'Alessandro...
É mais um que tem 3 cartões amarelos. O Zeca, né? Acho que é o Zeca. Os 3 joga com o Bruno amanhã. Tem cartões amarelos. É curioso, né? Eu gosto do Paredes, viu? Eu também gosto do Paredes. Responder, eu acho que ele merece mais oportunidades. 10 vezes mais do que o Potker, né? Por favor. Eu gosto do Potker, mas acho o Paredes melhor. O Potker é burro. O Potker ele bota aquela mochilinha nas costas e sai embaixo a cabeça. O Paredes, por incrível que pareça, chegou aqui com pouco cartaz, mas é o jogador mais útil que o... Ele é mais objetivo. E curiosamente... Não, e mais, tu falasse uma coisa, tu usou uma palavra forte. Inteligente. Mas é um jogador mais inteligente. Agora tem uma questão que chama atenção, né? O Paredes, que... Eu gosto de bater nisso porque ele está sendo bastante elogiado, né? Se fosse criticado também bateria, mas como está sendo mais elogiado, e o Odair é um cara que recebe muitas críticas, e eu sou um cara que gosta do trabalho que o Odair faz no Inter, eu acho assim, temos que lembrar que o Paredes é o único reforço que o Odair realmente pediu. O cara que ele pediu, eu quero o Guilherme Paredes. Os outros acabou, claro, concordando, mas não foi ele que indicou, olha, eu quero o Neilton, eu quero fulano, eu quero ciclano. Em questão o que ele pediu mesmo foi o Paredes. Né? É um dos melhores. A contratação do Internacional para essa temporada é o Guilherme Paredes. No Grenal que o Inter perde por 1-0 na Arena dos Reservas, ele foi destaque. Nossa, ele deu um drible foi lá. Foi quando ele se credenciou a ser mais utilizado, foi naquele Grenal dos Reservas. Isso, eu acho uma boa partida. Eu volto a dizer, eu não sei se o Júlio concorda comigo, o Internacional está dando muito valor para uma coisa que já está garantida, que é a Libertadores. Fez isso contra o Aliança Lima, vai agora contra o River. Tanto valor, vai jogar com 3 titulares, vai poupar 3 titulares. Mas aí é porque ele não quer perder para as oitavas, né? É só por isso. Mas o resto é titular. Mas é porque o Inter vai jogar por empate amanhã. O Inter trouxe o Dourado de Porto Alegre, que tinha sido preservado, para jogar amanhã. Sim, mas eu acho que justamente por causa disso. A posição do Dourado para garantir empate. O Dourado é o melhor primeiro volante que o Inter tem. É um dos melhores primeiros volantes do país. Então, o Inter vai jogar amanhã por um empatezinho, amigo, e tal, tentar segurar o ímpeto do... E o River Plate também não vai jogar as ganhas, não vai jogar a morrer. Nem faz tanta diferença pro River Plate, né? Não vai fazer diferença nenhuma pro River Plate. Eu acho que é na questão do River Plate, muito pelo resultado dele na última sexta-feira, 6-0, né? Então importa muito a volta da torcida. O River Plate fez 13 e não parou, né? Continuou jogando. Só, né? Fez 3 e virou 6, literalmente. Aí sim era o Barcelona, né? Não é... E domingo o Inter tem... Só que essa questão, a volta da torcida, né? Do River Plate vai pesar muito. Vai pesar muito. E depois vamos ter Libertadores em julho, é isso? Tem o sorteio dia 13, já das oitavas, e aí só depois da Copa América. E assim, a questão depois da Copa América, voltando um pouquinho pro Grêmio, o Grêmio vai estar sem 2 titulares hoje, né? Na próxima fase, se passar. E quem que o Inter pode eventualmente perder e ganhar nessa janela aí? Na janela eu acho que o Inter pode mais perder. O Iago, né, nesse momento, é um cara que pode sair, e a gente não sabe se o Dourado pode receber alguma coisa. Acredito que hoje está mais fácil para a saída do Patrick do que do Dourado. O Patrick é um cara valorizado no cenário chinês. O Edenilson também no mercado árabe. E agora para contratar, eu vi ontem Leverkusen 6, Eintracht 1. Que joga aquele cara, também, né? é que nem o Bavaresco, final de semana, nada, só futebol, 6-1 pro Leverkusen, o Arangues. Tu bota a pantufinha, aquela de cachorrinho? Não, sem pantufa. Sem pantufa? Chinelo e cerveja, só isso. No terceiro jogo tu já tá trocando, não sabe quem é. No meu caso foi vinho, não foi cerveja. Não bebo vinho. Detalhe é o seguinte, o que o Arangues está jogando é um absurdo. Eu só trazer o Arangues, né, cara? Mas eu acho que se o Inter tiver 6 milhões de euros, tem que pagar. Mas não tem, né? Mas o Sonda tem. Diogo, nessa questão, a partida ontem do Arangues... O Bayern liberar ele, meu amigo do céu, o Bayern tem duas coisas, né? Tem o liberar e tem a multa. O Bayern quer 6 por ele. Quem pagar, leva. Mas posso te dizer uma coisa, cara? Eu não sei se... tu vai me chamar de louco, né? Mas não é na minha opinião, não é o jogador que o Inter precisa. Não, mas é que o seguinte, se o Inter for perder o Patrick... Mas perdeu o Patrick... não, aí sim, não. Perder o Patrick, ele faz um tripé maravilhoso. Ele um ganho, né? E outra, tu perdeu o Patrick e trazer o Arangues, sei lá. Não, aí tudo bem. É tomar uma cerveja ruim e comer um vinho... Tu tá falando saindo do Patrick, que hoje o Inter... Não é esse o problema do Inter. Não é ali, na minha opinião, o problema do Inter. Esse tripé tá totalmente consolidado. O problema é entre as laterais e o armador. Isso aí. Um dos armadores do Inter, que é o Sarrafiori, ainda não é um jogador pronto. Se a gente acha que o Jean-Pierre está em evolução, o Sarrafiori está um ano atrás. O Inter tem um que não está no ponto e um que já passou um pouquinho. Falta um cara nesse meio. Mas joga meio tempo. Mas a grande questão do Internacional é, assim, o Inter tem jogadores criativos. Só que o posicionamento desses jogadores dentro do campo, jogando mais pelas extremidades, perde um pouco do poder ofensivo do Internacional. Então essa bola sempre tem que ser cruzada para a área. E a figura do Guerreiro aparece em alguns jogos, outros não aparece pelo sistema defensivo
da equipe adversária. Se o Internacional encontrar uma maneira de colocar esse jogador criativo centralizado em campo, muda todo o jogo e o Inter fica mais ofensivo. É o Paulo Guerreiro que nos últimos 2 jogos... tirando o Flamengo, né? Tirando o Flamengo, mas o jogo contra o Aliança, que ele saiu muito cedo, nem dá pra contar também, mas especialmente ontem, sábado contra o Palmeiras, ele ressente ainda de alguém que contribua pra ele. E o Nico não tava também... Mas faz uma diferença o Nico tá mais próximo dele ou tá jogando aberto, né? O Nico próximo do Guerreiro acaba esse jogo, ajudando o Inter bastante. faz o jogo extremado, né? Só nas extremas, senão não afunila o jogo. O Inter só centraliza a bola na hora que for tentar uma conclusão mesmo, e não na hora da criação da jogada. Isso prejudica o Guerreiro. Bom, um recado que eu tenho para trazer para você do SESC. O projeto Conexão de Ideias é um circuito de palestras com o objetivo de debater importantes temas sociais, como a educação, a sustentabilidade, o bem-estar, criatividade, a inovação e a superação. A maratona prevê a realização de 40 palestras em 39 cidades diferentes do nosso estado, superando 88 horas em atividades com a participação de palestrantes nacionais e internacionais. O projeto é uma iniciativa do sistema FEComércio RS e do SESC Senac, em parceria com o Sindicato das Empresas Locais. Mais informações você pode acessar no site do SESC, sesc-rs.com.br. Vamos ao recado do Banrisul e na volta a gente fala da grande cobertura que a RDC TV fez neste final de semana. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Banrisul Prev é o produto mais indicado para você complementar sua renda e não depender apenas da Previdência Social. Os planos são acessíveis, com taxa de carregamento zero. A sucessão é direta, sem necessidade de inventário e tem possibilidade de benefício fiscal de até 12%. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. O Banrisul pode dar para você também, né, esta oportunidade de superar a sua vida. Guilherme Paz, antes da gente, chamar detalhes com informações dessa grande cobertura, eu vi sábado, depois que acabou o jogo do Internacional, sou sincero, falei para ti até, quando acabou o jogo do Inter, eu liguei na RDC para assistir o jogo. Olha, eu gostava de assistir futsal na falecida lá, né, na TV Com, que não existe mais. E olha, a cobertura da RDC estava realmente incrível. Dado o momento no Facebook, especialmente, nós tínhamos 2.000 pessoas assistindo, mais de 2.000 pessoas assistindo. 2.800 chegamos. 2.800 foi o pico. Olha, uma coisa realmente incrível. Parabéns pela iniciativa da RDC TV, especialmente pela grande cobertura que foi feita. Obrigado, fantástico. Clássico lá em Pelotas, Associação Brasil Futsal contra o Pelotas. Uma noite insana, vamos chamar assim, pouquinho. Insano. Lá ingressos esgotados, faltou ingresso, ginásio completamente lotado. Um placar de 11-7 para o Pelotas, com Daniel Carvalho, ex-Inter, dando show dentro de quadra, decidiu o jogo, foi o nome do jogo. E assim, Paulo Brito fazendo sua estreia na RDC TV, com a narração lá do Ribeiro Neto. Essa dupla que muitos pediam, né? Paulo Brito especialmente, era difícil chegar na cabine, que ele é grandioso. Eu fui comprar doce com ele no centro, eu demorei 15 minutos só para ir tirar foto. Para voltar na cabine, da entrada do ginásio até a cabine, demoramos uns 12 minutos. Eu cronometrei, porque eu já sabia que ia ser assim mais ou menos, tirando foto. Fantástico. E assim, a cidade nos abraçou, a gente abraçou a cidade. Espero que seja uma jornada ao lado da Liga Gaúcha de Futsal, com a figura do presidente Nelsinho Bavier, do Alex Herman. Um grande evento, né? Daqui até o final do ano, várias etapas. A gente falar só do evento é muito legal já também, mas bacana é a gente ver. Vamos ver um pouco como foram os melhores momentos dessa partida e, claro, da transmissão, né? Que a RDC TV teve a oportunidade de colocar pra gente acompanhar. Melhor do futsal, da Liga Gaúcha de Futsal, nós vamos mostrar pra você na noite deste sábado. Ele é um organizador, né? Assim como nós. Fazendo aquela festa. E jogou no Internacional nessa época, né, Nelson? Que tinha o Ortiz, com mais de 1.000 pessoas. Estamos no Twitter também, estamos no .br. E eu quero mandar também um salve. E me Sul, mostrando para todo mundo que a gente tem potencial.
e uma oportunidade para todo mundo ver. Avançando pelo lado direito ali, o bom cabelo. Opa, Daniel Carvalho chegou e acabou com a festa. Perdeu tempo, feito! Isso fica bom pra gente, por telespectador. Olha o Pelotas, feito! Grande jogo, foi uma grande transmissão. O placar mostrou o que é o futsal, o que significa o futebol, não só no Rio Grande do Sul, para o Brasil, né, mas a importância que tem o futsal. Muito bacana, realmente. Olha, parabéns mais uma vez para a RDC TV pelo trabalho que foi feito por toda a nossa equipe aqui de esportes. Alguém de vocês ainda joga futsal? Futsal não, né? Eu jogava futsal muito. Eu precisava de dois. Eu e o Omar, eu precisava de dois parquês só. Um para botar um pé direito, outro para botar um pé esquerdo e até o final do jogo. Mas aí depois o joelho não deixou mais. Mas eu jogava razoavelmente, era um centroavante rompedor. Mas olha, Diogo, fantástico mesmo. A adrenalina. Eu até tô com um problema ontem, eu quase chorei de dor no ouvido, por causa do fone muito estourado, pelo barulho do ginásio. Aquela saudade que no campo mesmo, que tu não sente, sabe? Ginásio lotado, com banda, com tudo. Às vezes tu não ouvia nenhum apito do árbitro dentro da quadra, de tão alto que estava. Fantástico. E para os jogadores, eu conversei com alguns jogadores depois, o Lima especialmente do Brasil, sabe? Para eles foi um momento mágico também, ter a transmissão, ter de volta... Uma cobertura, né? Que faz toda a diferença, especial. né? Faz toda a diferença. E olha, parabéns realmente, fica, né, nossos votos aí do Virando o Jogo, claro, por fazer parte da programação, mas que a gente tenha, claro, outras grandes oportunidades também de fazer outras transmissões aqui na RDC. E nessas outras transmissões, no dia 17, 18 e 19, agora na próxima semana, com o Paulo Brito narrando, a gente vai ter o Open Gaúcho de Futevôlei, os 8 melhores atletas do país, os 4 melhores do mundo ali na ITS Esportes e Eventos, na rua Dona Margarida 888. É de graça, pode levar sua família. Nas páginas da RDC TV tu já tem toda a programação do evento. Na sexta-feira o futevôlei só feminino, também com workshop com o Vini, que é campeão mundial. Daí sábado e domingo sobe a bola e pé na areia. Bacana, bacana mesmo. Né? E claro, você fica na oportunidade de ter, né, de acompanhar também aqui na RDC TV, nos canais 24 e 524 da NET, e por óbvio no nosso Facebook, né, o Facebook da RDC TV. Senhores, muito obrigado, ótima semana a todos, que a gente volte amanhã para falar mais sobre o Internacional que joga contra o River Plate. Muito obrigado a todos, fiquem agora na agradável companhia da Ali Klein e do Virou Moda. O Virando o Jogo volta amanhã à 13h. Grande abraço a todos, tchau. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.